Se você clicou nesse vídeo é porque você já deve ter sentido no bolso que o dinheiro não tá dando mais para pagar as contas e tá sobrando cada vez menos no final do mês. Você tá trabalhando, ganha um salário, vai no mercado, gasta e a hora que você vê, você tá voltando com menos coisas do que você voltava antes, gastando a mesma quantidade de dinheiro. E isso se chama inflação. Nesse vídeo você vai entender como que funciona a inflação e por que isso tá tirando grana do seu bolso todo mês e como que você pode se proteger disso. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro e se você gosta de assuntos como esse, como investimento, finanças, empreendedorismo e quer aprender mais sobre como proteger seu dinheiro e investir da melhor maneira, se inscreva nesse canal aqui que toda semana tem vídeo novo sobre esse assunto e agora eu vou te ensinar na prática como que você faz para proteger o seu dinheiro e ganhar dinheiro com essa alta da inflação que está tendo agora. Bom, muita gente pensa que inflação é só o preço subindo e aí você vai no mercado, vê o café e fala assim, isso aqui é inflação, o café está mais caro. Mas não, a inflação é quando tudo sobe ao mesmo tempo, não é só quando um item sobe. Porque, por exemplo, imagina que se o café, o preço para produzir o café, o preço dos insumos para produzir o café ficou mais caro, provavelmente o café vai ficar mais caro também. Se tem muita gente querendo consumir café em um período de tempo curto, o café vai ficar mais caro. Então, o preço, o aumento do preço isolado não é inflação. Inflação é quando tudo começa a subir ao mesmo tempo. A inflação é quando você vai no mercado e vê que tudo subiu. O café subiu, o ovo subiu, o arroz subiu, a carne está mais cara e você começa a ver que tudo que você comprava antes agora está ficando mais caro. E todo mês que você vai lá de novo, está cada vez mais caro. E o salário que você recebe já não dá mais para comprar a mesma quantidade de coisas que você comprava antes. Então isso é a inflação, é quando o aumento dos preços em geral começa a subir. Então não é só quando um item sobe, mas quando você percebe que está tudo ficando mais caro, aí sim você está vendo uma inflação acontecer na sua frente. E aí você me pergunta, Bruno, mas como que a inflação vai afetar a minha vida assim diretamente? Como que isso pode me atrapalhar? É como se o seu dinheiro agora estivesse encolhendo, ele está perdendo o poder de compra. Imagina que antes você ia no mercado e comprava uma cesta de produtos por R$100. Agora, para comprar essa mesma cesta, não mudou nada, a mesma quantidade de produtos custa R$200. Então, seu dinheiro ele começa a valer cada vez menos. Então, a inflação te impacta nisso. Você antes ganhava R$100 para comprar uma cesta, agora você ganha os mesmos R$100, só que para comprar aquela cesta custa 200. Então, tudo começa a ficar mais difícil de comprar. Seu dinheiro começa a sobrar menos no final do mês. Então, isso que é a inflação na prática. É assim que ela vai te atrapalhar. Para você ter uma noção, quando a gente vem para a calculadora do cidadão, que é a calculadora que corrige o seu poder de compra pela inflação, você pode ver que desde 1994, quando surgiu o Plano Real, se a gente corrige até o dia de hoje, mês 3 de 2025, que é até onde eu consigo aqui pela calculadora do Banco Central, se a gente tivesse corrigido R$100 pela inflação, eu teria que ter R$845 nos dias de hoje para ter o mesmo poder de compra de R$100 quando o real foi lançado. Ou seja, o real desvalorizou 8,45 vezes. Eu teria que ter 8 vezes mais do que eu tinha em 1994 para ter o mesmo poder de compra. Isso significa que os mesmos R$100, se eu não tivesse corrigido isso, tivesse guardado debaixo do colchão, estariam valendo R$11,94 hoje. R$11,94, menos de R$12 em 30 anos. O real faz 30 anos que foi lançado. Foi lançado em 1994, mês 7, basicamente, em julho ali. E você tem agora um real que está valendo R$11,92, equiparado aos mesmos R$100 de 94. E aí o que você tem que entender é que a inflação ela não vai só corroer o seu poder de compra no mercado, isso vai ser em tudo. Se você vai comprar um carro, o carro vai ficar mais caro, então você vai ter que andar num carro pior porque você não tem dinheiro para comprar um carro melhor. Você vai ter que consultar num médico, o médico vai te cobrar mais caro. O plano de saúde vai ficar mais caro. O remédio que você vai tomar porque você gripou, porque você ficou doente, vai ficar mais caro. Então você começa a ter um impacto na sua qualidade de vida porque você está vendo tudo ficar mais caro e você não está ganhando mais dinheiro para acompanhar essa alta dos preços. O salário começa a ficar estabilizado, começa a ter um reajuste anual ali, bem abaixo da inflação, que é o índice real, é um pouquinho acima do IPCA, mas quando você pega a inflação real mesmo, você vê que está ganhando menos e os preços estão subindo muito e você começa a ver que a sua qualidade de vida não é a mesma de 5 anos atrás, não é a mesma de 10 anos atrás. Então o preço das coisas impactam diretamente na sua qualidade de vida, não é só nos alimentos que você vai comer. E aí você me pergunta, Bruno, mas por que a inflação está acontecendo? Por que isso acontece na nossa vida? Por que o preço das coisas começam a ficar mais caro? E aí você tem uma metáfora aqui muito simples. É como se você estivesse numa sala e todo mundo quisesse comprar mais alguma coisa.
E aí você me pergunta, Bruno, mas por que tem inflação? Vou dar um exemplo aqui hipotético para você entender. Imagina que você tem ali 50 pessoas numa sala fechada e essas pessoas têm dinheiro na mão e todas elas querem comprar pão e todas elas têm dinheiro para comprar esse pão. No momento em que injetam mais dinheiro dentro dessa sala e aí aumenta a quantidade de recurso para todos que tem naquela sala, essas pessoas vão ter a mesma quantidade de pão que tinham antes para vender e aí o que elas vão fazer? Pô, se tem essas mesmas quantidades de pessoa aqui, eu aceito pagar mais para comprar isso. Eu tenho mais dinheiro aqui e tem a mesma quantidade, aquele cara comprar 2 pães não vai sobrar nenhum para mim. Então eu aceito pagar mais caro. E aí o preço das coisas começam a subir. Esse é um dos motivos, quando você tem muita procura para um único item. E aí esse item começa a valer mais. Se tem muita gente querendo comprar ele, o preço desse item vai subir. Esse é um dos motivos da inflação. E aí quando você vai para a parte técnica, né, é quando você olha para a parte de impressão de dinheiro. Se você tem muita impressão de dinheiro numa economia, se o governo está imprimindo muita grana e está liberando dinheiro para a economia em forma de auxílio, em forma de empréstimo, em forma de crédito barato, tem muito dinheiro circulando na economia e os produtos não estão sendo produzidos da mesma forma, na mesma velocidade que é imprimido o dinheiro, então imagina, eu tenho 100 pães aqui e antes eu tinha 100 reais na mão dessa galera, R$1 para cada pão. Se agora o governo injeta dinheiro na economia, começa a emprestar, começa a girar e tem 200 reais na mão dessa mesma quantidade de pessoas, 200 reais, e não teve uma produção de 100 para 200 pães, continuaram nos mesmos 100 pães. Então agora tenho R$2 para cada pão. E aí esse cara que às vezes ia comprar um pão, pô, vou comprar 2 ali, por exemplo, e vai começar a comprar. O cara que tá vendendo os pães, fala, pô, se todo mundo ali tá com 200 reais, se essa galera tá com R$2 agora por pão, eu vou subir o preço disso daqui. E aí começa a subir o preço, porque ele sabe que se ele não subir o preço para cá, às vezes o trigo já vai estar mais caro, porque vai ter mais gente querendo comprar trigo, e aí começa, a demanda começa a ficar mais caro aqui, o trigo começa a subir e a cadeia toda começa a ficar mais cara. Então mais pessoas procurando um item, mais caro ele fica. E por que as pessoas começam a procurar mais? Porque tem mais dinheiro circulando na economia. O governo está despejando dinheiro na economia em forma de auxílio, Bolsa Família, gasto público pra caramba, imprimir o dinheiro, emprestando, e aí o dinheiro começa a circular, circulando, a inflação começa a vir. E hoje em dia é muito mais fácil, porque o Banco Central, ele aperta um botão e ele imprime mais 5 milhões de reais em um dia, 2 milhões de reais em um dia, 100 milhões de reais, se ele quiser, ele imprime em um clique, em um mês. E tá tudo bem. Esse dinheiro vai para onde? Vai para a mão dos bancos, vai para a mão da população e vai ser girado. E vai ser injetado na economia. Eu estou falando que os bancos são os malvadões, o Banco Central é o malvadão? Não. Eu estou falando que se tem mais dinheiro circulando na economia, os preços vão subir. E é isso que acontece quando você imprime dinheiro desenfreadamente. E o governo é um grande culpado por isso. Porque lá atrás era muito mais fácil de você ver o dinheiro de verdade. Pô, o dinheiro que tinha era a nota no bolso do cara. O cara tinha um dinheiro no bolso e aquilo lá era a grana que ele tinha. Se ele precisava de um crédito, ele ia dar um cheque. O cheque, se voltasse, ele ia cobrar no cara, ia assustar o cheque ali, não ia cair. Pô, ele ia ter que correr atrás do cara para receber. Hoje em dia, se eu passo um cartão de crédito e eu não pago o cartão de crédito, o lojista continua com o dinheiro, tem que resolver com o adquirente. Então, tudo fica mais complexo. Hoje em dia, o dinheiro é digital, tudo se mistura muito. Antigamente era físico, era mais fácil de ter um controle de quantas notas estavam circulando. Agora, hoje em dia, no digital, acaba que o banco libera um crédito para um cliente e ele acabou de criar dinheiro. Ele emprestou dinheiro de onde não tinha e criou dinheiro na economia. Então, às vezes, o banco emprestou 100 mil reais e ele tem 20 mil reais aqui só. E aí ele consegue criar dinheiro, injetar dinheiro na economia. E se tem mais gente com grana na mão, mais os preços vão subindo cada vez mais. E isso começou a acontecer lá em 1971, quando Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, ele tirou o padrão ouro. Então antes, a cada dólar que era emitido, você tinha que ter um ouro por trás. É como se você só pudesse gastar o dinheiro que está no cofre. Agora, quando ele tira esse padrão ouro e pode começar a imprimir dinheiro baseado na confiança que as pessoas têm no dólar e não mais lastreado no ouro, é como se ele pegasse essa chave do cofre e jogasse fora e falasse assim, galera, agora não tem mais ouro e isso aqui é na confiança, beleza? Você acredita que o dólar vale alguma coisa, não é baseado mais em ouro. E aí eu posso imprimir quanto mais de dólar eu quiser. Antes eu só podia imprimir a quantidade de ouro que eu tinha guardado. Agora, se eu não tenho mais isso, não tenho mais esse padrão ouro, vamos expandir essa economia, vamos imprimir a rodo e aí começa a vir a inflação.
E aí você acha que a inflação é ruim para você. E é, só que para o governo a inflação é muito boa. O governo não quer que tenha uma inflação zero, ele quer que os preços continuem subindo. Por quê? Porque a arrecadação do governo é a mesma, imagina, vamos pegar o combustível aqui. Se antes o combustível era R$5 e eu tinha ali 10% de arrecadação em cima desses R$5. Então eu tenho 50 centavos de arrecadação por litro de combustível. Se eu tenho uma inflação de 20% e esse combustível agora vai para R$6, a minha arrecadação sobe para 60 centavos, sem eu precisar fazer nada. Então o governo começa a arrecadar mais e começa a pagar mais as contas, ele começa a pagar mais a dívida. Então o governo quer que tenha inflação, é isso que ele busca, o governo busca inflação também. Você sabia que o governo tem uma meta no ano de inflação para ele cumprir? Ele tem que entregar entre 5% ao ano em média de inflação e ele pode entregar acima e um pouquinho abaixo disso, é a meta do Banco Central, é entregar a inflação para o país, é uma das metas que o Banco Central tem. Para você ver que o governo, ele quer que os preços subam. O governo quer que os preços fiquem mais caros. Então você precisa entender que o governo não está do seu lado. E se você não tomar uma atitude agora e aprender a investir da maneira certa, investir atrelado à inflação, se proteger do risco Brasil, você vai perder dinheiro. O governo cada dia mais quer te deixar mais pobre, fazendo a inflação ficar mais alta. Aumentar a inflação, controlar a inflação. Todo ano vai ter, todo ano, os preços vão subindo mais. E se você não começar a ganhar mais, se você não investir da maneira correta, você vai ficar para trás. E o que mais me dói no coração é saber que você não sabe investir o seu dinheiro e vai começar a ficar mais pobre. Por quê? Porque a inflação, ela bate no bolso de quem menos tem. Porque imagina que eu gasto R$ 1.500 de comida por mês. Se eu gasto R$ 1.500 de comida por mês, eu posso ganhar 10 mil, gastar 1.500, que vai sobrar 8.500 para eu fazer o que eu quiser. Agora, quem ganha um salário mínimo de 1.500 ali, 1.400 e come o mesmo tanto que eu, o cara gastou tudo que ele tinha em um mercado, o cara gastou tudo que ele tinha nos alimentos básicos. Você tem noção que agora eu ainda tenho 8.500 para investir, esse cara gastou tudo que ele tinha em comida, porque é o básico, é o mínimo que ele precisa. Se o básico fica mais caro, quem recebe um salário mínimo começa a não ter proteção, não consegue ter recurso para se proteger da inflação, porque tudo que ele ganha ele gasta. E o governo, o sistema quer isso. O governo quer te manter, o sistema quer te manter nessa corrida dos ratos. Entendeu? Você precisa entender que você precisa sair disso. Você precisa começar a investir, ganhar uma renda a mais e começar a sair dessa corrida de só pagar as contas e consumir o mínimo. Se você não acordar para a sua vida, daqui a alguns anos, você não vai conseguir comprar nem o mínimo mais. Para de depender do governo e começa a investir seu dinheiro e começa a procurar ganhar mais. Se você quer aprender a investir, primeiro link da descrição tem um link do meu treinamento de investimentos para te ensinar a aprender na prática, investir nos Estados Unidos para se proteger da inflação do Brasil, investir no mundo todo para montar uma carteira que vai te dar uma renda todos os meses. E além disso, se você quer uma assessoria de investimentos, se você tem acima de R$100 mil e quer alguém para te assessorar nos seus investimentos, segundo o link aqui da descrição, a minha equipe de assessores vai entrar em contato com você. Só você preencher, é gratuita essa assessoria, perfeito? E agora, para a gente finalizar, eu quero te mostrar um outro item que se chama reduflação. O que é a reduflação? Eu vou te mostrar aqui agora. Quando eu venho no Google e pesquiso por reduflação, você consegue ver que é a diminuição dos alimentos. Antes eu tinha um pudim que ele era um pouquinho maior, ao invés dos produtos ficarem mais caros, eles diminuem o tamanho para ficar menor e ficar no mesmo preço. E aí você começa a consumir cada vez menos. Antes você tinha um leitinho de 800 gramas e agora é de 750, ele diminui. Antes você tinha uma Pringles muito maior e ela começa a diminuir. Antes você tinha aqui uma bolacha, aqui é uma bolacha não, na verdade isso aqui parece uma bisnaguinha, né? Novo peso de 45 gramas para 41. 4 gramas a menos, ou seja, 8,9% a menos de tamanho. Você pode ver aqui, ó, que a reduflação, 800 gramas um iogurte. Antes eu tinha 900 gramas e reduzi para 800. Então você começa a ver que todos os alimentos começam a diminuir. Mesma coisa no Nescau, novo peso. Deixa eu me tirar aqui um pouquinho para o lado. Novo peso de 400 gramas para 370, redução de 30 gramas no Nescau. E você começa a não perceber essa diminuição. Você só vê que os produtos estão ali no mesmo preço, mas você não percebe que você está pagando mais caro por um produto menor, que vem menos. Olha aqui para você ver também, pão de forma, mesma coisa, novo peso de 500 gramas para 480, redução de 20 gramas. Então existe um fator chamado reduflação. Além da inflação, os produtos começam a diminuir de tamanho,
para você conseguir continuar comprando. E a única maneira de você se proteger da inflação é ganhando mais dinheiro para você poupar, guardar, investir a sua grana e tirar o seu dinheiro do Brasil. Se você não tira o dinheiro do Brasil, você fica exposto à inflação do Brasil, que é muito mais descontrolada do que outros países mais desenvolvidos, como Estados Unidos. A Europa vem passando por alguns problemas mais complicados, mas a inflação lá ainda assim é mais controlada que a inflação no Brasil. Então você investir se protegendo em outras moedas mais fortes é essencial para que você consiga se proteger, perfeito? Então se você quer aprender a investir, não se esqueça de primeiro link da descrição para participar do nosso treinamento, e se você quer uma equipe de assessores para te auxiliar nas suas tomadas de decisões, te assessorar nos seus investimentos, a partir de R$100.000 é só preencher o segundo link da descrição que a nossa equipe vai entrar em contato com você. E dependendo do seu patrimônio, até eu mesmo consigo te assessorar diretamente. Fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até o próximo vídeo.